Olá a todos, onde quer que nós venhamos chegar nesse vídeo, nosso muito obrigado. Obrigado também você que compartilha, meus sinceros agradecimentos. Eu quero explorar uma ideia muito antiga, que é antiga, todos nós sabemos o que é justamente soberania. Eu creio que todos nós sabemos o que é a soberania. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa do trabalho, né, os valores sociais do trabalho livre iniciativo e o pluralismo político, que eu sou contra perpetuamente, em todo tempo, em qualquer tempo e onde eu sou contra. Né? Mas todos nós já ouvimos falar do parágrafo único da nossa Constituição, que é muito engraçado e muito bonito, que é justamente todo o poder emana do povo, que exerce por meios por meios de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Essa é uma das questões que as pessoas têm que observar, o que é a harmonia dos poderes. Artigo 2. O que é poderes harmônicos? A lógica do poder harmônico não está no relacionamento dos três, de compadre, comadre, não. Não tem nada a ver essa harmonia de paz. Essa harmonia tem arrimos que impede das pessoas entrarem em outros poderes. Mas o que nós estamos assistindo hoje? Para que os acontecimentos hoje nítidos estão bem vistos pelo um binóculo ao contrário, estão bem próximo de cada um de nós, mas nós não compreendemos, até nos execramos contra as pessoas em relação ao porquê desses motivos. Aonde nós chegamos para encontrarmos essa confusão toda que existe no Brasil. Nós estamos até vendo o Ministério Público intervindo sobre assuntos que cabe legislação, que cabe deputados, que cabe vereadores, e nós estamos assistindo isso. Quer dizer, não há uma argumentação via legal, é sempre por via ilegal. Quer dizer, as pessoas fazem o que bem quer, o que entende. Provavelmente quem faz o que quer, o que não quer, não entende, porque se entendesse não praticaria tamanho absurdo. E nós temos um povo que foi estagnado, foi dominado durante esses 30 anos em que estiveram nas suas escolas, foram orientados a serem o que são. Não há por onde se correr. Com base de que 64, muitos falam do ano de 1964, e muitos militares exaltam, né, se exaltam em relação a essa data, ficam, né, eufóricos, e o que na verdade também foi alcançado pela ideia socialista comunista. Por mais que tenhamos receio de alcançarmos essa perplexa ideia clara, lógica, legítima que fala a vocês, ela é real. 64 houve uma luta, mas também houve uma vista grossa, porque o socialismo ou o comunismo não foram instalados no Brasil por via de 64, por via das lutas armadas, mas foram para as escolas, para as faculdades. E quando despertou nesses últimos 30 anos, nós estamos vendo aí jornalistas já saindo militantes, ao invés de comentaristas políticos. São poucos. Os que estão aí, eu tiro até o chapéu, mas são poucos. Eu creio que não tem 10. O resto são militantes políticos, militantes partidários, e que não tem nada a ver com o que outrora aconteceu no Brasil, ou acontece, ou mesmo os anseios da sociedade chamada brasileira. Não tem. Por mais que venhamos ficar perplexos, como eu acabei de falar. Mas essa é a realidade. Mas a nação, quando ela é formada, ela tem um espírito. E esse espírito, ele é
defendido sobre os poderes constituídos. Quem constitui esse poder é o povo. Quem constitui essa força, esse espírito, mas esse espírito não é agressivo. Esse espírito ele não é violento. Esse espírito tem que ser tratado com educação e quando não tem educação, ele torna-se escravo, mesmo que o poder exista. Então ele vai servir como moeda de troca de qualquer lado, seja ele qual for, quem for que esteja sob domínio desse poder. Os poderes harmônicos dos poderes constituídos, desse poder invisível que é uma nação, que chama-se soberania, ela não pode ser violada ou simplesmente ser tomado. Ela tem que ser passada. Esse bastão tem que ser passado. E o que ocorre com esse bastão quando se passa? Essa questão que eu estou falando aqui, ela se baseia justamente nas eleições. Quando você entrega esse poder às pessoas que você elege e essas pessoas traem você, engana, mente e não fazem aquilo conforme está escrito nem na Constituição e nem no Espírito único que chamamos Espírito da Lei. Existe o Espírito da Lei escrito e o Espírito ao qual fortalece o entendimento a todos. Esse Espírito, ele rompido, e é o que nós estamos assistindo hoje, justamente o Ministério Público intervindo, você não pode falar Deus te abençoe, não pode falar o Pai Nosso. Esse poder retido de ser manifestado, quando esses poderes retêm, esses poderes constituídos retêm, o que ocorre com os poderes constituídos? Eles começam a observar aonde estão as pessoas que podem fazer frente ou mesmo trazer problemas às suas práticas ou à sua formação para alcançar o poder que não pertence, mas pertence àquele ao qual formou a unidade. Essas questões hoje que nós estamos vendo no Brasil já está rompido, não existe. Por mais que você esteja onde quer que você esteja, foi rompido, acabou, não tem mais. O que você tem que fazer agora é posicionar. Só tem duas coisas para você fazer. Se você acredita em Deus, comece a orar, rezar e buscar. E peça orientação com bastante sabedoria para que você se disponha a fazer frente dentro de uma forma inteligente e dentro de uma forma ao qual possa remir, diminuir e colocar no seu devido lugar esses que estão hoje tentando destruir a democracia. Tanto os que estão hoje tentando falar sobre democracia, como os que estão defendendo a democracia. Estão na mesma M. Então nós vamos aqui, por exemplo, no artigo 1 da nossa Constituição, que é a formação, e no parágrafo único, que é o poder. É o poder, todos concordaram. Então foi criado esse poder que deu essa autoridade a outras autoridades para serem constituídas. Então é que a gente vota em senadores, deputados estaduais, mas não vota para a justiça, eles são indicados. Então, quando você passa esse voto, dá esse voto a esse deputado, senador, ao presidente, então ele distribui, conforme o poder lhe dado, distribui aos demais. E nós fatiamos esse poder entre o presidente e o legislativo. E esses poderes são os que criam, por via do Espírito, criado por via da unidade do Espírito, da nação, eles contribuem para que outras pessoas possam vir fazer parte dessa mesma organização que chamamos de poder constituído. Só que harmonioso é sobre a defesa do poder invisível, o poder das ações que podem ocorrer dessas duas unidades de poderes constituídos, normativa, leis e tantas outras situações que possam trazer prejuízo para
nação e para o povo. Então, quando encontramos esse ponto, entendemos que o que está acontecendo é porque foi rompido, e esse rompimento houve uma prática da forma ideológica, expulsando a forma da unidade e fazendo com que o Estado torne-se o único Deus e não o Criador, que podemos chamar socialismo, comunismo ou qualquer outra porcaria de mentes doentias que se instalou-se no Brasil. Isso porque permitiram, lá em 64, as universidades, faculdades, as escolas, fazerem com que viéssemos formar esses militantes que hoje se encontram. Agora, o que nós estamos entendendo, se formos ali no artigo 170 da Ordem Econômica, para você compreender muito bem que a maioria das pessoas dizem: ah, o dinheiro não é público. Sim, o dinheiro é do contribuinte mesmo. É seu, é meu. Não tem nada de governo. Mas esse poder, quando damos autoridade a esse poder, ele também tem poder para manusear a nossa riqueza. Não só a nossa riqueza, mas também filhos, nossas vidas. Eles mexem com impostos, com os impostos, casa, ele mexe com tudo. Essa expropriação constante esses governos fazem porque foi dado esse poder. Mas houve um rompimento da ordem, da unidade, que nós não conseguimos ver. Então nós entramos aqui no artigo, por exemplo, no artigo 170 da nossa Constituição, que fala a ordem econômica fundada sobre valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Esses são os valores que nós temos que observar, e que esses valores, esse montante de arrecadação, ele tem que ter uma finalidade e aplicar essa finalidade dentro de uma regra de crescimento e produtividade. O harmônico entre os poderes são vigias sobre os poderes que trabalham sobre esses assuntos que não pertencem ao poder constituído, mas pertence ao poder invisível chamado nação. Então, harmônico em defesa do poder invisível, não do poder constituído ao qual nós estamos vendo hoje no Brasil. Isso é o que podemos chamar sobre espírito da lei, ou espírito divino. E nós não estamos encontrando isso, tanto é que nós estamos ouvindo já pessoas proibirem até falar Deus. Vão morrer porque não vai conseguir calar Deus. Então a gente começa a ver, quando você se afasta, a estupidez já toma de conta. E o princípio para você entrar nessas ideias absurdas é você dar o seu cérebro. É o que nós estamos vendo diversas pessoas fazendo. Mas, aqui no artigo 170, no inciso 4, redução da desigualdade regional. Poxa vida, temos dinheiro para isso. Busca pelo pleno emprego. Olha, tem que ter emprego, cara. Não tem para onde você correr. Se você elegeu essas pessoas para que possam elas trabalhar com representantes do poder, não é um poder individual, é um poder coletivo. Então esse poder, ele não pode ser violento com os poderes constituídos. Porque sobre regras da soberania da escolha ou soberano ou de uma assembleia, você concedeu todos os direitos a essa pessoa ou essas pessoas para fazer o que bem quer, o que bem elas possam entender que é bom para cada um de nós. São regras do poder, são regras de um povo que não sabe o que quer. Se todos fossem inteligentes, todos fossem autocompreensível em relação à sua própria sobrevivência, não estaríamos nós, neste momento, sendo ameaçados por pessoas e por meros mortais, se achando superior ao Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Então é preciso que venhamos observar essas coisas. E vamos falar depois, esse princípio harmônico, ou harmonização, ou harmônico, ou amigos que se encontram por aí, vamos dizer harmônicos, né?
esse poder harmônico não é para andar jantando, almoçando, fazendo barganha um com o outro, isso não. Quando acontece isso, a coisa já piorou, já foi pro brejo. Poderes harmônicos, eles defendem o poder invisível, que se chama nação, materializa em nação, que você tem que proteger. Você tem que trazer o pleno emprego, tem que tirar essas desigualdades regionais, você tem que fazer investimentos, você tem que ter saúde, segurança. Se tudo isso que eu estou te falando você não compreender, está difícil para você compreender. Mas não se preocupe, alcança todos nós. Tanto você que votou nos partidos de esquerda, como você que não votou nos partidos de esquerda. Mas nós temos que encontrar um responsável e não podemos sequer agredir as autoridades constituídas, porque foi o povo que constituiu. E no caso de você, por exemplo, agredir uma autoridade constituída em relação aos poderes, cai sobre você a culpa, é a própria injúria. Você tem que ser punido por você mesmo, porque foi você que constituiu aquilo. Então as pessoas têm que entender um pouquinho em relação a isso, mesmo que seja escabroso esse entendimento. Mas é o espírito da lei, é a filosofia baseada naquilo que é legal e que é mais do que harmônico. E harmônico é justamente isso, uma defesa do poder do poder espiritual, do poder invisível, materializado numa nação. Esse é o poder harmônico, não é jantar, almoçar e barganhar situações que nós estamos vendo no Brasil. Mas não podemos, de forma nenhuma, andarmos agredindo ou mesmo injuriando a nós mesmos, porque é uma injúria. Foi você que escolheu, foi você que elegeu. Um abraço a todos e até mais.